Boa noite a todos vocês que estão chegando em mais um programa Fala Professor. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar meu irmão, amigo Samuel Oliveira, o nome mais bonito do universo. Samuel Oliveira, músico há mais de 30 anos, contou para nós uma história incrível no podcast, diretamente podcast que eu faço parte. Eu espero que vocês assistam, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas para além do podcast, eu gostaria de conversar contigo para que as pessoas conheçam um pouco mais da sua história. Para além da questão do Covid, a sua história como palestrante, como nasceu essa vocação para música. Vamos conversar mais um pouco, meu irmão. Sejam bem-vindos. Boa noite, Deus abençoe pela oportunidade. Então, como iniciei a música, tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Sempre admirei, sempre gostei. Acompanhava os irmãos naquela época tocando em batismo, que era quando nós víamos uma orquestra tocar, né? E Deus abençoou, e quando eu completei 18 anos, eu comecei a tocar pela primeira vez na congregação. Perfeito. E nós, né, na época, Bona, né, música a alma por meio do som, né, diversos afetos da alma por meio do som. E você vivenciou justamente esse processo da música sendo importante num processo de enfermidade, inclusive, né? Então, eu gostaria de que você contasse algumas histórias que você vivenciou nesse tempo de música. Olha, da Covid, por exemplo. Inclusive, eu ouvi da boca de uma enfermeira que quando elas ouviam o som do músico que tocava lá fora, que para ela lá dentro tinha uma sensação de que um anjo tocava naquele lugar, descia naquele lugar. Então já ouvimos vários relatos de musicoterapia, né, que se falam. Para mim foi sensacional. Tem um caso recente aqui no Jardim Alvorada, nós temos um projeto de música, tá parado por enquanto, mas vai retornar, junto com Elias Facicani, e eles tocam, inclusive pela igreja, no Jardim Alvorada. E lá tem uma moça, uma irmã, já de idade, e ela tá com problema de Alzheimer. E quando eles estavam tocando, ela começou a ouvir os hinos e lembrar de todos os hinos. E aí lembrou da família, lembrou de amigos. Rapaz, que foi um reboliço naquela UBS lá. Os médicos ficaram admirados de ver como que a música pôde fazer isso com aquela mulher. História fantástica, história fantástica. E me diz uma coisa, esse projeto um pouco, você então tem esse envolvimento também na parte cultural, na parte de projetos de terceiro setor, conta um pouco mais. Sempre gostei, né? Como falei de sábado no podcast, ser rico não é o quanto temos, é o quanto podemos doar. Então você poder levar isso como um dia alguém levou para nós, que é a parte musical. Eu estudei a música, não paguei uns centavos por isso, graças a Deus. Então a gente poder retribuir isso com as pessoas, isso é muito gratificante. Então, junto com o vereador Márcio Oliveira, na Secretaria de Cultura, nós criamos, eles cederam para nós um espaço onde nós lecionava música lá, né, na sexta-feira. Devido um dos professores ter um problema com o horário de serviço, foi suspenso por um tempo, mas em breve, se Deus quiser, nós estamos voltando com esse projeto aí para levar a música para quem tem o desejo e às vezes até nem tem condições, né, de estar estudando numa escola particular, pelo menos para dar o primeiro passo. Perfeito. E para você que ainda não assistiu o podcast do meu irmão Samuel Oliveira, que passou no Diretamente Podcast, e também na quarta-feira à noite passou também na Tume TV. Aqui na Tume TV também passou a história dele. Ele teve, né, um período entubado na época do Covid-19, teve um processo impressionante, né, de recuperação, e eu gostaria que você destacasse a importância da música neste processo de recuperação, senhor. Olha, foi incrível. Para mim, eu acredito que foi a melhor terapia que eu pude receber. Por exemplo, quando eu fui desentubado e os médicos se preocupavam muito porque eu não voltava, eu não reagia, então foi através da música, foi ouvindo a música através de um celular que as enfermeiras haviam gravado e levado para mim dentro da UTI, foi ouvindo aquela música onde a minha mente voltou e eu voltei, abri os olhos, me emocionei, chorei e voltei aos poucos, né? Voltei a falar e voltei à vida, digamos assim. Perfeito.
Glória a Deus. E como foi tocar novamente, assim que você retornou, depois que estava 100%, a sensação de tocar de novo? Eu tô fazendo essa pergunta, e essa é uma pergunta que, para mim, é muito tocante, porque quando eu tive o processo de AVCH, para retornar a tocar, e eu peguei aquele violino pela primeira vez e não conseguia dobrar o dedo direito, aquela dificuldade, e pedindo a Deus para a situação melhorar. Quando eu toquei o primeiro hino, meu amigo, que alegria que foi aquilo. Eu acredito que não tenha sido muito diferente contigo. Olha, me lembro do primeira vez que eu soprei um instrumento, eu me lembro como se fosse hoje. É uma alegria, você sabe disso, uma alegria imensa. Mas quando eu voltei depois da Covid, é sensacional, não tem explicação. Até porque o meu caso foi o pulmão, né? Então, eu tive o pulmão 75% comprometido. Então, chega uma hora que você imagina que nunca mais você vai conseguir tocar um instrumento de sopro, no meu caso, que toca um trompete. Mas quando eu tive a oportunidade de tocar novamente, aquilo ali, olha, é inexplicável isso aí. Na época da Covid, estava tudo parado, então todos os dias aqui em cima é o meu quarto e tem uma janela, que inclusive na rua de baixo moram alguns músicos também. Então toda tarde eu pegava o meu instrumento, chegava da janela e tocava. E de lá, alguns irmãos mandavam WhatsApp, inclusive tem um que chama Samuel também, e dizia, Xará, toca o hino tal. E olha só como que é as coisas de Deus. Depois, quando eu fui entubado, Deus mandou um músico lá tocar para mim. Que bênção. Essa é coisa de Deus, né? É divino isso aí. E você vê como é que é, né? Olha só, a gente fala que o outro, né? O cão, ele é né? Atrapalha a nossa vida. Você toca trompete, teve problema relacionado ao pulmão. Eu toco violino, agora viola, e o meu problema afetou meu lado esquerdo, que é justamente o dos dedos. É para tirar, né? Para tirar essa alegria, porque quem toca um instrumento musical sabe que é uma forma de autocura mesmo. Quando você pensa um antidepressivo, quando você pensa naquilo que tira, né, às vezes a tristeza do seu coração, para nós o instrumento ele faz muito esse papel. É contigo também, com certeza. Com certeza. Você pode ver que a música é tão incrível. Às vezes você está triste, você pode ouvir uma música mais sentimental, né? A própria Bíblia diz, se está alegre, canta, toca. Então, às vezes você está alegre, você pega um hino ali, uma música mais alegre, toca, se alegra. Como você disse, o inimigo é tão sujo e ele sabe onde tocar, né? Tipo assim, se eu pegar esse aqui, que toca o instrumento de sopro, eu mexer na mão dele, não vai fazer muita diferença. E você acredita que eu me lembro, quando eu vi você contando essa obra que Deus fez com você, um milagre, né? A primeira vez fez no Estela Maris. Eu nunca esqueci disso aí. Nós estávamos congregados lá e você levantou e contou essa obra. Então, quem é músico sabe o que nós estamos falando. E quem não toca também e ouve, sabe também o bem que a música traz para nós. Você imagina alguém que está ali triste, ele ouve uma música, já mudou o dia dele. É uma coisa divina, uma coisa de Deus, né? Tanto é que tudo acredito que se move pela música, né? Se as pessoas se dedicassem mais, até ouvir, a gente fala ouvir uma música de qualidade, né? Algo, não estamos falando nem de uma música evangélica, mas desde que vai ouvir alguma coisa que faz bem para nossa alma também. Bom, a gente música alma por meio do som. Tem umas almas que tá meio estranha aí, né, meu irmão? Tem umas músicas aí que a chamar de música, inclusive, tem uma certa dificuldade, né? Porque se música precisa ter uma boa melodia, harmonia, ou seja, mais de uma voz, né? E ritmo, a gente tem aí hits que tem muito ritmo, uma melodia pobríssima e nenhuma harmonia, e chamam de música. Então, a meu ver, não faz muito sentido. Mas, de qualquer maneira, assim como eu, você também, depois que passou por esse processo de cura, né, material, você também escolheu compartilhar a sua história e ajudar a transformar vidas por meio de palestras. Conta um pouco como que foi as suas primeiras palestras e o que mudou na sua forma, né, de levar a mensagem após esse processo. Inclusive, quando eu termino minha palestra, ao encerrar, sempre o último slide diz assim, palestras salva vidas. Por quê? Porque não sei se você sabe, mas eu tive um processo difícil na minha vida também, onde eu sofri um acidente de carro e Deus levou a minha irmã, ela faleceu, o último suspiro dela foi nos meus braços e isso me abalou muito, fiz tratamento psiquiátrico e tudo, e foi através da música e das palestras que eu voltei,
Pode ver que eu sempre, até tinha um irmão que sempre brincava, um dia nós estávamos na construção, falou, cadê o Samuel, tá aí? Falou, acredito que não, se tivesse já tinha uma rodinha ali. Então eu tenho essa necessidade de estar no meio das pessoas. E eu sempre falo para minha esposa, não sei se eu gosto ou se eu tenho necessidade, eu acredito que eu tenho necessidade. Na verdade a gente gosta, né? É muito bom fazer amizade. Então foi através das palestras também. Eu conheci uma empresa e através dessa empresa eu comecei a participar de palestras. E quando eu vi o palestrante apresentando isso em 2000, pela primeira vez eu participei de uma palestra com slide e tal, rapaz, eu me apaixonei por aquilo ali. E foram se passando o tempo, aí entrei numa empresa de marketing e quando eu tive a oportunidade de subir no palco pela primeira vez, eu falei, é por aqui. E aí, Wanda, aqui, e comecei a fazer algumas palestras, workshop, e aí conheci um professor pela internet e acabei fazendo um curso de palestrante e hoje nós estamos aí. Faço palestra, que é para o vereador Márcio Oliveira, que é sobre os pets, né? O dever que nós temos e os benefícios que eles trazem para nós também. E faço uma palestra, tem uma palestra também que é muito interessante, que é para clínicas de recuperação. Inclusive tem alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas também, é muito interessante. E tem uma palestra que inclusive eu fiz aqui recentemente no Centro de Convivência do Idoso, que é saúde e bem-estar para o idoso. Rapaz, até minha filha que me auxilia, ela disse, pai, o senhor hoje se sentiu, né? Se sentiu alegre, porque ver a felicidade dos outros traz felicidade para nós também. Ver aquele pessoal ali e compartilhar conhecimento é muito bom também. Então, tudo aquilo que Deus abençoou, que eu consegui aprender, agregar, tá passando ali para os outros, eu acho isso aí também uma dádiva de Deus e fico feliz por fazer esse tipo de coisa. Legal. Eu sempre achei que as suas palestras tinham uma pegada de vendas, porque eu sempre te vi vendendo muito, e vende isso, vende aquilo outro, sempre com boa oratória, boa dicção. Eu sempre achei que a sua palestra tinha essa relação com vendas. Também tem ou não? Comunicação, vendas? Sim. Pela empresa TerraLife, por exemplo, nossas palestras é voltada a vendas. É palestras motivacionais, é workshops de vendas, tem essa pegada também. Pela TerraLife é essa aí. Agora tem esse serviço à parte que eu faço. Inclusive as primeiras palestras que eu fiz foi pela empresa TerraLife. Essa empresa TerraLife é do quê? Do quê? Ela trabalha com colchões terapêuticos, aí hoje tem sofá, tem assentos para carros, todos eles com vários benefícios, inclusive com vibromassagem também. Aqueles troféus ali, ó, a câmera tá ao contrário, mas nós temos ali, depois mostra, né? Isso. Nós tem 5 troféus que nós ganhamos lá e 2 medalhas também. As medalhas são a nível Brasil e uma viagem que nós ganhamos para Orlando, nos Estados Unidos, eu e a minha esposa, através de vendas. Nós fomos contemplados aqui no Expo Center em São Paulo. Rapaz, que incrível, que incrível. E aí já vem a questão. Dica. Como que uma pessoa que está assistindo lá quer chegar nesse nível de ter um destaque numa empresa de vendas, que tem muitas pessoas que vendem, né? E são poucas que têm destaque. Qual a dica que você dá para a pessoa ter esse destaque e também conseguir angariar valores como você conseguiu? Meu querido, eu vim de uma cidade do interior da Bahia e nós vimos para cá para lutar, né? Para ter uma vida melhor, digamos assim, para sobreviver. E um dia, participando de uma palestra, eu me lembro que o palestrante, ele falou assim, né? Falando sobre vendas e tal, e eu falei, caramba, eu nunca vendi, sempre trabalhei, né? Vendendo a minha mão de obra. Porque se você não vender um produto, você vai vender a sua mão de obra. Quando eu estava pensando disso, nunca trabalhei com vendas, ele disse, todos nós somos vendedor. Às vezes eu não vendo um produto, mas eu vendo a mão de obra para fabricar um produto para o outro vender. Aí ele perguntou, você trabalhou com vendas, Samuel? Eu falei, não. Você é casado? Ele falou, sim. Você sabia que um dia você vendeu a sua ideia para você conseguir a sua esposa? E foi verdade, eu vendi a ideia para ela, ela acreditou, me aceitou e estamos casados há 25 anos. Então, todos nós temos, não vou dizer assim que já nascemos com o dom da venda, mas qualquer um pode chegar lá. E alguém quiser, por exemplo, nós temos também um curso de vendas. Se alguém tiver interesse, pode nos procurar e a gente pode estar conversando sobre isso aí também.
Opa. Depois você passa que eu deixo o link na descrição do vídeo para as pessoas conhecerem também, porque todos esses resultados aí é incomum, né? Às vezes a pessoa acha que está muito distante um dia ganhar uma premiação de vendas, chegar no nível, né, numa empresa conceituada de conseguir uma viagem internacional por meio do trabalho desse. Então tenho que te parabenizar. Isso foi antes ou depois do Covid? Foi antes da Covid. Foi antes da Covid. Aí veio a Covid, deu aquela parada no mundo, na verdade, né? E depois retomamos aí, estamos indo. Inclusive, recentemente nós fizemos um workshop aqui no Teatro Municipal de Jandira. E logo em seguida vamos ter um outro também. Que o pessoal gostaram, né? Estão pedindo, como diz, pedindo bis. E nós vamos estar fazendo um outro workshop de negócios. Onde a pessoa pode estar indo, é 100% gratuito. Lá, onde você vai conhecer o produto, conhecer a empresa e a gente vai estar ensinando você também como está fazendo essas vendas. Porque isso é muito importante. Às vezes alguém diz assim, mas eu nunca vendi. Meu querido, como tem um professor que diz assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E a repetição, você sabe, você é professor, a repetição é o pai do aprendizado. Isso. Então tudo aquilo que a gente tem um desejo, se pega, faz hoje, faz amanhã, faz depois, uma hora você chega onde deseja, né? Perfeito. Perfeito. E é interessante essa questão, né? Que a repetição leva à perfeição também, né? Então, mas claro que como professor, o conhecimento do produto, conhecimento das técnicas de vendas, da técnica de até você olhar, porque quando um vendedor, ele vende um sonho, né? Um comunicador, ele comunica, ele mostra ali os detalhes, né? As partes e tudo mais, ele tenta fazer uma descrição fiel do fato. Mas o vendedor não, ele vai além daquela descrição, ele precisa vender benefícios, vender sonho. Então, a gente fala que não é só assim o preço, né? Não adianta só ter o preço baixo, precisa ter consumidor, e para ter consumidor, aquele produto tem que ir além do preço, né? E aí a gente até ensina, né, técnicas, mas a gente sabe que o vendedor é aquele que consegue expressar para além do preço, para além da qualidade do produto. Ele consegue mostrar que aquilo será um diferencial na vida da pessoa. Mas parabéns por todos esses troféus aí. E claro, né? Com certeza você tem também, depois do Covid, você teve também outros atrativos, principalmente quando você fala de produtos voltados à saúde, a bem-estar, porque muitas pessoas passaram a ter vários problemas, porque ficou muito tempo em casa, aquela situação toda. Então, trabalhar com esses produtos deve trazer também esse outro lado para ti, né? Sim, sim. Inclusive, esses colchões terapêuticos é indicado pelo médico, que é o médico responsável da empresa. Ele fala muito sobre o tratamento pós-Covid, porque ele tem energia quântica e tem essa vibromassagem também. Você sabe, nós que ficamos entubados, você fica ali mobilizado, né? Sedado. Então, quando você volta, tem que fazer toda uma terapia. Tem um amigo nosso, o Samu, minha esposa estava indo da padaria, encontrou com ele e disse, o Samuca, como que tá? Falou, tá lá, tá fazendo uma caminhada lá. Como assim, já andando? Por quê? Porque eu deitava no colchão e fazia massagem. Tem uma massagem que vai até 50 minutos. Terminou 50 minutos e colocava de novo, que é uma vibromassagem. Então isso ajudou e ajudou bastante, graças a Deus. E é gratificante quando você trabalha, igual você falou, não adianta só ter um preço. Hoje, na verdade, o bom consumidor, ele procura o quê? Qualidade. Se você tem qualidade, ele não vai olhar preço, ele vai olhar valor. Porque tudo que tem qualidade, ele tem um valor. Então, se você trabalha, isso é muito importante, trabalhar com algo de qualidade. Porque não importa o preço, que seja de R$1 ou de 1 milhão. Mas se tiver qualidade, a pessoa vai se interessar. E os nossos produtos, eu sempre digo, todos os nossos clientes hoje são nossos amigos. Eu já vendi para pessoas de outros estados que eu não conheço o cliente. E coisas com valores agregados, através de clientes que já usam, teve os benefícios, indicou a pessoa me procurou e nós entramos em contato, fizemos o da venda, a empresa entrega na porta da casa e hoje nós vamos fazer isso aí. E é muito importante quando você faz esse tipo de trabalho, que, como eu digo, a gente não adquire só cliente, amigos também.
É um bom sinal, porque se for um produto também que tem alguns produtos que a gente conhece muito bem, inclusive exemplos na igreja, a pessoa começou a vender determinado produto, os amigos foram indo embora junto com os produtos. Então tem esse ponto também, escolha bem. Quando a gente fala de técnicas de vendas, e eu já ministrei algumas matérias nessa área, tudo começava lá atrás, né, nos 4 P's do marketing, Kotler, aquela situação, produto, praça, preço, promoção, e aí aquilo foi evoluindo, mas uma coisa não evoluiu, que é uma coisa não mudou. A qualidade do produto faz muita diferença. Não adianta você ter um baita de um vendedor, se o produto não for de qualidade, ele vai vender uma vez só, porque vai encantar, mas aquela pessoa nunca vai se tornar ela nunca vai se tornar um cliente, ficará como consumidor e não como cliente. Então é importante a gente destacar essa questão, mas agora, partindo já para a segunda e última parte da nossa entrevista, pensando em dica, pensando em técnica, tem uma técnica que você teria assim para transmitir ou não? É tudo na de vendas? Ó, o vendedor, às vezes tem pessoas que olham o vendedor com mau olhar, né? Porque tem pessoas que ele acha que o vendedor tá ali para enganar ele, para induzir, mas não é. Na verdade, o vendedor quer o seu bem. Quando é um vendedor de verdade, um profissional. O primeiro carro que eu tive semi-novo, eu agradeço até hoje a vendedora, porque eu fui para comprar um carro mais inferior e aí ela me mostrou, os benefícios, foi o que você falou agora há pouco. Ela disse, olha só, se você tem condições de adquirir esse aqui, eu te aconselho levar esse, porque esse daqui tem mais conforto, tudo que você procura, você vai encontrar aqui, o outro vai te levar também, só que com menos conforto. Rapaz, e eu orei a Deus e fiz aquela prestação, comprei, porque muita gente também se preocupa com fazer uma prestação. Mas se eu não tenho condições de comprar à vista e eu tenho essa condição de parcelar, né, é o que nós chamamos de poupança forçada. Né? Às vezes eu não consigo comprar esse sofá hoje, mas eu parcelo lá e compro, daqui a 10 meses eu estou com ele pago. Mas a maioria das pessoas não tem uma educação financeira, talvez, para guardar esse dinheiro para daqui a 10 meses comprar. Sem contar que daqui a 10 meses vai estar um outro valor também, né? E sobre as dicas, tem bastante dicas. No nosso próximo workshop, vamos pedir para você estar anunciando, e lá a gente vai deixar algumas dicas de vendas também. 0800, gratuito. Gratuito? Aí sim. Então vocês já sabem. Você que assistiu o podcast diretamente, você conheceu a história de vida do nosso irmão Samuel, esse processo de superação dele, o milagre, né, da vida dele, e hoje você está conhecendo o outro lado dele, o lado vendedor. Ainda não chegou o lado brincalhão, tá? Porque senão vocês tudo estariam dando risada. Mas é importante a gente compartilhar desses momentos com alegria, com leveza, e fica essas dicas aí de um vendedor de primeira, um vendedor premiado. Olha, se você está procurando algo para fazer, eu acredito que a venda é o melhor caminho, porque qual o investimento que você tem para ser um bom vendedor? O investimento, primeiro, é o seu tempo, né? Você se dedicar, você ter o desejo, porque a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Se você crê, aí eu estava em uma outra palestra também que eu vi isso, ouvi pela primeira vez e gravei na minha mente e desceu no meu coração. Você tem que querer, fazer e crer. Ou melhor, crer, querer e fazer. Eu acredito que eu vou conseguir e eu quero, é só eu fazer. Então, já conseguiu. Não é verdade? Já deixou um conselho bom aí. E é isso aí, meus amigos. Olha, suas últimas considerações finais, meu irmão. Mais uma vez, obrigado por receber aqui para esse bate-papo, para as pessoas conhecerem também esse outro lado e convidar também para as pessoas conhecerem um pouco mais da sua história, suas redes sociais e considerações finais, meu irmão. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, 2 sobreviventes conversando, né? Agradecer a você, né, por esse convite maravilhoso aí. Foi um prazer estar com você no sábado, hoje aqui de novo também. É sempre um prazer, uma alegria. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo também, nos ouvindo. E agora eu que quero alto me convidar, se for possível, num próximo podcast, levar o Ezequiel, que é o músico que tocava na porta do hospital. E o enfermeiro também, que
que é aquele enfermeiro que eu contei, que me ouvia. Ele se prontificou a participar conosco também de um podcast lá. Eu acho que vai ser muito importante ver essas pessoas, ouvir da boca deles, né? A sensação que eles passaram, tudo isso. Não, perfeito, perfeito. Inclusive o Ezequiel, quando a gente tinha bastante contato, né, na época do Covid, e depois também ele sempre contou esse processo dele indo de a pé, depois de bicicleta, e recebeu uma mensagem do nosso Deus para que fizesse aquele trabalho, e saber que isso foi essencial para sua recuperação. Acredito que para ele deve ser um prêmio, né? Deve ser um prêmio muito grande. Mas é isso, meu irmão. Deus abençoa mais uma vez. Com certeza terá outras oportunidades. E é isso. Até a nossa próxima entrevista. Fiquem com Deus.